Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bom, vocês que estão nos acompanhando, né, com a frequência, têm nos ouvido ultimamente, estão nos acompanhando, né, os episódios semanais, estão sabendo que a gente está comentando sobre os frutos do Espírito Santo, né? E hoje nós vamos falar do último fruto do primeiro grupo dos frutos do Espírito Santo, que são os frutos que dizem respeito à vida interior, de acordo com a divisão sugerida por Santo Tomás de Aquino, né? E hoje nós vamos falar sobre a longanimidade. E para acrescentar, né, ao que eu não disse, né, lá desde o primeiro episódio, né, sobre a caridade, é que o seguinte, eu não encontrei em nenhum lugar dizendo claramente, né, com facilidade, sobre o porquê que Santo Tomás de Aquino resolveu dividir, colocar justamente esse grupo, primeiro grupo, com esses frutos e separar os outros naqueles outros grupos lá, em específico. Mas no processo de gravação mesmo desses episódios, eu fui percebendo que realmente faz sentido. Então, vamos lá. A gente falou sobre a caridade, sobre a alegria, a paz, né? E também falamos sobre a paciência, certo? Todos esses frutos, parece que eles dizem muito mais de uma relação de mim com Deus e de mim comigo mesmo. No sentido assim, do meu autocontrole, daquilo que me leva a ter uma vida interior, uma vida de dentro de mim, né? De olhar para dentro, de olhar para Deus dentro de mim e não ficar preocupado em olhar somente para o externo, para as coisas longe, né? Que me conduz para rezar, né? Para aproximar de Deus na intimidade dentro de mim. Então daí que veio o sentido de que é vida interior. Essa vida interior, ela diz respeito desse encontro com Deus que está dentro de mim, né? Foi o que Santo Agostinho ele percebeu, né? Que estava olhando tão longe, buscando tão longe, quando na verdade Deus estava dentro dele, né? É o Espírito Santo que está dentro de nós. E é com esse encontro com o Espírito Santo dentro de nós que esses frutos vão nos conduzindo, né? Então, é claro que eles vão nos levar para a parte de fora, né? Para a caridade, no sentido de agir para fora. Mas se vocês forem ouvindo os episódios, se você que não ouviu, vocês vão percebendo isso, entendendo o porquê. Porque primeiro levam eu para encontrar com Deus. E encontrando com Deus eu consigo amar de verdade meu próximo. Então, vamos lá então para o nosso episódio de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a longanimidade, que vem do latim longanimitas. Bom, segundo o portal do Santuário do Pai das Misericórdias, né? Aquele santuário lá da Canção Nova, é um site até afiliado à própria Canção Nova, né? A longanimidade, esse fruto, ele é a profunda paciência consigo mesmo e com a caminhada e crescimento de cada pessoa. Esse fruto, ele ajuda a compreender melhor a vida e não se irritar com tanta facilidade. Santa Teresa d'Ávila tem até aquela frase, né? Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança. O conceito de longanimidade, ele vem do latim longus animus, que pode ser traduzido como
longura de ânimo. E ela é a capacidade de esperar o bem com perseverança. E diferente da paciência, que a gente falou anteriormente, que é o suportar o mal, suportar a adversidade, a longanimidade, ela é suportar o atraso do bem, ou seja, demora em fazer o bem, com serenidade e sem ansiedade. Santo Tomás de Aquino, né, na Suma Teológica, ele comentando sobre os frutos, ele vai colocar aqui, o coração, ele se comporta como deve em relação ao mal de dois modos. Primeiro, não se perturbando com os males eminentes por meio da paciência. E o segundo, não se perturbando com a dilação dos bens por meio da longanimidade. Pois o estar privado do bem implica o mal, como disse, né, Santo Tomás de Aquino lá na Suma Teológica, como se disse, né? Bom, e aí, dessa forma, a gente encontra um vínculo, né, da longanimidade com o fruto também da paciência. Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, ela esperou a conversão do seu filho por mais de 30 anos, né, aproximadamente. E aí, provando assim, né, a sua longanimidade. O filho dela, ele virou santo, né, o Santo Agostinho, como eu falei. E a sua perseverança, a perseverança de Santa Mônica em esperar no tempo de Deus e continuar a rezar pelo filho, a pedir pelo filho, faz com que muitos hoje, né, a seguir esse exemplo dela, alcançarem de Deus graças grandiosas e que também pode inspirar, né, a confiança em Deus. Nesse sentido, ela teve paciência de esperar por Deus. Tem até uma historinha, eu vou aproveitar até a ocasião para comentar, que diz que Santa Mônica teve um dia, né, que Agostinho ainda morava junto com ela, né, morava perto dela. Aí Agostinho falou que queria mudar de cidade para estudar. Ia para, não lembro agora qual cidade que era. Aí ela não queria, sentiu um aperto no coração, sentiu que aquela viagem não ia fazer bem. E ela tentou convencer Agostinho com todas as palavras e nada dele mudar de ideia. Aí anoiteceu, ele foi dormir e ele já estava para viajar na manhã seguinte. Ela ficou em oração, ajoelhou, pediu a Deus, falou para Deus, Deus tira do coração dele esse desejo e por aí vai. E aconteceu o quê? Deus não tirou o desejo de Agostinho de mudar. E Agostinho foi embora. Mas depois de anos, ele se converteu e voltou. Deus, ele pode operar também com os nãos, com as demoras. E nisso, ele também nos ajuda a ter a graça, né, de sermos semelhantes a ele, por meio também das dificuldades, né? Então entra aí. Mônica, ela recebeu o fruto da longanimidade, imitando a Deus, aprendendo com Deus, sofrendo com paciência e suportando, né, a espera pela bondade, pela mudança de Agostinho. A longanimidade, ela pode ser relacionada também com a magnanimidade, com a grandeza de espírito. É um fruto sobrenatural que faz com que a alma seja capaz de esperar sem se amargurar, mesmo nos tempos mais difíceis. Ela é a capacidade de perseverar nos caminhos de Deus, apesar de quaisquer adversidades e dificuldades. E até mesmo, né, eu posso até acrescentar aqui,
aquilo que a gente já sabe que pode acontecer com um peso maior e que depois vai acontecer e acontece, né? Mas com o amor de Deus, a gente confiando nele, a gente consegue suportar. Esse fruto do Espírito Santo, ele pode ser aplicado na nossa vida de forma especial, né? Em quem cuida das outras pessoas, seja um pai ou uma mãe, né? Um amigo, um padrinho, ou até mesmo filho, né? Que ora pelos seus pais, esposa, né? Ou então, por exemplo, também se é catequista, né? Ou que acompanha grupos de recém-convertidos, né? Por exemplo, grupo de jovens e por aí vai, né? Ou até mesmo pessoa, né, que se afasta de Deus, né? Então, às vezes é uma mãe que está sofrendo porque o filho afastou de Deus, igual Santo Agostinho, né? E por mais que exigem, né, o serviço, ensinar o certo e rezar pela mudança da pessoa, e também ela ainda vai exigir também a confiança em Deus, né? A confiança na misericórdia de Deus, de que Deus pode mudar tudo e mesmo que demore o tempo que precisar. E da mesma forma que o fruto da paciência, a longanimidade, ela encaixa muito bem com a obra da misericórdia de suportar com paciência a fraqueza do próximo, né? Lá do episódio 81 do nosso podcast. Na palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo do 1 ao 8, a gente encontra assim: Assim, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te alvoras em juiz naquilo que julgas a outrem. A ti mesmo te condena, pois tu, que julgas fazes a mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as comete também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância, longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas, pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. É meio pesado, né? Mas Deus, a gente tem que lembrar muito disso. Ele é misericordioso, certo? Mas ao mesmo tempo, ele é justo. E a justiça dele reconhece quando uma pessoa quer mudar e luta para mudar, e quando uma pessoa não quer mudar e não luta para mudar. A gente precisa de ficar bem atento que nisso, também nas nossas atitudes pessoais, na gente mesmo. Quando a gente está caindo no mesmo pecado porque a gente não quer mudar, ou quando a gente está caindo no pecado, lutando para mudar e cada vez caindo menos, ou com um intervalo de queda maior, ou permanência no pecado menor. Então, nesse sentido, Deus ele enxerga tudo isso. Deus ele age com misericórdia e justiça. Deus ele vê
a nossa miséria, vê o nosso coração e nos ama. Deus, ele quer que a gente mude de vida. Por isso ele age com paciência, com longanimidade com cada um de nós. Isso se aplica, né, também com relação à nossa vida. Por isso que Cristo, ele até mesmo disse, né, que Deus, ele faz o sol nascer sobre os justos e os injustos, sobre os ímpios. Faz a chuva cair sobre os bons e também, de certa forma, sobre os maus. Mas essa demora de Deus, essa espera de Deus é o convite para você mudar de vida, para a gente mudar de vida. E é nesse sentido que Deus, ele agindo com longanimidade com a gente, ele nos ensina também a gente a olhar para o nosso coração, com o olhar dele, com a ajuda dele, para ver as nossas atitudes, para ver como a gente está agindo, para a gente mudar. E a gente sabe que sozinho a gente não dá conta. Por isso que entra também na nossa oração a necessidade de pedir a ajuda dele para mudar. Uma coisa que eu vivi de experiência, né, no pouco tempo de vida enquanto cristão que eu tenho, é que quando a gente cai, né, no pecado do orgulho, e da vaidade, achar que da soberba de se sentir melhor do que o outro, sentir que que não tem pecado tão grave igual as outras pessoas, a gente não enxerga os outros tantos pecados que a gente comete e tem uma chance muito maior de cair. E eu caí várias vezes dessa forma, por orgulho. E fui perceber que caí em pecado mortal e foi necessário confessar várias e várias vezes para reconhecer essa miséria. E Deus vem me mostrando o tamanho da sua misericórdia, o tamanho da sua longanimidade, mas ao mesmo tempo mostrando a consequência do pecado e quanto que o pecado faz mal para a alma. Então, nesse sentido, Deus, ele convida você a se amar como ele te ama. E amar não é só passar a mão na cabeça, não é ser só misericórdia, mas também ser justo. É também reconhecer que está errado. É também acolher o puxão de orelha, né? Sofrer com paciência a própria fraqueza e também a fraqueza do outro. E se a gente cai no pecado, vamos pedir ajuda para a gente se arrepender e correr lá para poder se confessar, bem confessado com o Padre. E toda a humilhação, né, que a gente passa, de certa forma, ao falar das nossas fraquezas, nossas misérias, daquele pecado que a gente esconde de todas as pessoas para falar isso para o Padre, isso também é uma forma de mortificar e que vai nos santificar, vai nos purificar. Esse sofrimento é para o nosso bem, né? Vai nos ajudar a amar a Deus de verdade e amar o próximo como a gente se ama. Amar o próximo como Deus nos ama. Deus, ele age com longanimidade com a gente dessa forma, mas a gente precisa também correr atrás, né, enquanto é tempo. E quando a nossa ação para com as outras pessoas, né, a gente também vai acolhendo, né, vai acolhendo, aconselhando as pessoas, vamos rezando pelas outras pessoas e a gente vai esperando em Deus com paciência e longanimidade para a gente mudar e também a outra pessoa para ela mudar também. Então, a gente pode entender que a longanimidade, assim como os outros frutos, também pode ser aplicado para a outra pessoa, mas ela diz muito mais desse minha relação comigo mesmo, de eu me podar, de eu me segurar, de eu me ajudar a viver o amor de Deus dentro de mim e também a viver o amor de Deus, né, com relação a outra pessoa, para poder depois retribuir a outra pessoa com amor, até mesmo o mal. E isso
a gente vai falando nos nossos próximos episódios, do fruto da bondade, por aí vai, tá bom? Então é isso. Eu, para encerrar, queria convidar você a rezar um pouquinho comigo, né? Então, fecha teus olhos agora, se você puder. Eu vou rezar pausadamente, você vai repetindo comigo, com calma, essas palavras. Então, vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor, eu sei que o Senhor é justo, mas também o Senhor é misericordioso e tens longanimidade e paciência para conosco. Nesta hora, te pedimos, por sua misericórdia, dá-nos a longanimidade, fruto do vosso Espírito Santo, para suportar as minhas próprias misérias, as nossas próprias misérias, e também suportar os que nos rodeiam, para amar como o Senhor nos ama. Fazei que o nosso coração seja semelhante ao teu. E que a gente, suportando toda a adversidade, todo o mal, com teu amor, com tua graça, que a gente consiga ser santo, como o Senhor é santo, e viver na eternidade com o Senhor no céu. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, intercede por nós junto ao teu Filho Jesus, para alcançarmos as graças necessárias para a nossa santificação e para ajudar na santificação do nosso próximo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Mônica e Santo Agostinho, rogai por nós. Bom, a gente vai encerrando aqui o primeiro grupo dos frutos do Espírito Santo e te agradecemos, né, por você ter nos ouvido até agora e peço para vocês continuarem nos acompanhando nos nossos próximos episódios, que a gente vai continuar essa série dos frutos do Espírito Santo. Rezem por nós vamos continuar rezando por cada um de vocês. Curta, compartilhe, se inscreva para acompanhar nossos próximos episódios. Siga a gente nas nossas redes sociais também, para que você possa também, né, acompanhar outros trabalhos nossos também. Infelizmente a gente não está tão ativo nas redes sociais, mas lá também é um caminho para que você possa também entrar em contato com a gente, né? Mandar sua ideia, sua dica e também sua crítica, né? E é isso. Reze por nós. Muito obrigado e que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. A gente se fala no nosso próximo episódio. Fiquem na paz.